Olá, sou Cristina Crepaldi e nesse passo a passo eu vou ensinar para vocês como se faz o cubo tridimensional. Nós temos essa peça como base para você fazer colchas, mantas, podemos fazer toalhas, podemos fazer almofadas. E eu vou passar para vocês dois tipos de cortes, tanto em moldes, como cortes no tecido com a régua e com o cortador circular. Para nós chegarmos no molde, para fazermos o cubo tridimensional, nós vamos ter que traçar duas paralelas de 7 centímetros de largura. E depois, em ângulo de 60 graus, nós vamos ter que traçar mais duas paralelas em ângulo de 60. Então, você vai medir 7 centímetros aqui e traçar o ângulo de 60, mais 7 centímetros aqui e traçar o ângulo de 60. Você vai ter o losango e os dois trapézios de que nós precisamos. Aqui já tem margem de costura, nessa medida já tem margem de costura. Isso se você quiser fazer com molde, senão eu vou ensinar cortando nas faixas para a gente cortar com o cortador e com a régua. Para a gente ter a noção do cubo tridimensional, nós vamos precisar de cores diferentes de tecido. Um claro, um médio e um escuro. Para a gente formar este bloco aqui, nós cortaremos 3 vezes o losango de cada cor e 4 vezes o trapézio de cada cor. Aí nós conseguimos montar este bloco. A partir deste bloco, nós podemos montar mantas, colchas, toalhas, aí dá para a gente fazer um monte de trabalho diversificado. Pode mudar em cores também, cada bloco fazer de uma cor diferente, fica bem interessante. Para a gente fazer o corte no tecido com a régua convencional de patchwork, a gente mede 8 centímetros aqui e coloca em ângulo de 60 graus para cortar. Quem não tem, usa o esquadro. Então, eu coloquei 8 centímetros aqui, alinho o tecido e risco 60 graus. Eu vou fazer isso daí 3 vezes em cada cor. Eu risco e mais 8 centímetros. Aí eu já tenho para o cubo os 3 losangos de que eu preciso. Isso faremos nas 3 cores. Para nós termos os trapézios, nós vamos precisar de 4 cores, de 4 vezes de cada cor dele. Então, aqui eu já risquei e cortei 60 graus. Aí eu vou medir 8 centímetros aqui, vou posicionar em alinhamento com a tira, chegando até os 8 centímetros. E vou riscar. Aí eu vou passar para a parte de cima. Eu vou medir 8 centímetros aqui e virar a régua até chegar na posição. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou usar o esquadro e nós vamos virá-lo alinhando com a borda de baixo até atingirmos o ponto de 8 centímetros aqui. Bem alinhadinho o tecido. Acertamos e riscamos. Uma vez nós marcamos 8 aqui, uma vez 8 aqui. Agora a próxima vai ser de 8 centímetros. Eu preciso de 4 peças dessa e 4 peças das outras 2 cores também. É só cortar. Para a gente montar o cubo central, nós vamos unir essas 2 peças e depois de costurada, nós vamos unir o terceiro losango. E eu vou fazer isso na máquina para vocês entenderem. O importante quando a gente for fazer a costura, a gente iniciá-la com uma margem de costura. Nós não vamos iniciar a costura na borda do tecido, nós vamos deixar uma margem de costura e aí a gente vai iniciar para fazer a união dos 2 tecidos. Na finalização vai ser a mesma coisa, nós terminaremos com uma margem de costura. Eu vou mostrar para vocês como que fica para a gente ter certeza. Eu vou virar,
Tá faltando um ponto ainda. Eu vou fazer mais um ponto. Virei, já está bom. Aí eu vou dar um retrocesso. Ou então eu vou fixar a costura. Agora, a gente vai abrir e vai unir o próximo losango aqui em cima. É por isso que é necessário que a gente deixe a margem de costura aqui. Para que eu costure a parte clara na parte laranja, eu vou ter que afastar o tecido marrom. Então, eu vou prendê-lo aqui para que ele não fique preso quando eu passar a costura aqui. Aí eu vou na máquina e inicio deste canto até o final. Eu vou alinhar novamente, iniciando aonde tinha parado a costura aqui. Eu vou descer com a agulha exatamente lá. Abaixo o calcador e vou alinhar os dois tecidos aqui e faço a costura. Quando chegar na finalização aqui, eu vou deixar uma margem de costura novamente. Eu viro, nem preciso fazer mais um ponto, já tem o suficiente. Eu vou encerrar a costura aqui. Eu já tenho um lado do claro costurado. Eu vou soltar o escuro e vou alinhar, afastando agora o laranja de baixo. Eu vou entrar com a agulha bem no início da margem e vou costurar até o outro lado. Centralizados os dois tecidos, só passar a costura. Arremata e nós temos já um cubo pronto. A partir deste cubo, nós podemos prolongar tanto somente em cubos, fazer trabalhos apenas em cubos. É só unir, do mesmo jeito que eu uni essas três partes, eu vou unindo os outros, sempre deixando uma margem de costura. Se você quiser dar continuidade e não ficar somente nos cubos e ampliar, como eu mostrei no bloco anterior, você vai fazer o seguinte, você vai dispor os tecidos nessa situação. Então, você vai emendar este no laranja ou este no marrom e depois unir a terceira parte. É só virar um tecido sobre o outro e passar uma costura aqui, deixando a margem no início e uma margem de costura no final. Se você quiser ficar só com os cubos, eu tenho ele montado aqui e depois você faz uma sequência dele. Tem um pulinho do gato aqui, que é a parte de trás do trabalho, como que ele deve ser passado. Sempre voltado a costura para um lado só. Isso daqui, na hora de você ir emendando as outras partes, ele vai facilitar o encaixe. A mesma coisa se fizermos com os complementos do cubo. Nós vamos ter que passar cada parte voltada para o mesmo lado, todas elas voltadas para o mesmo lado. Vai ficar esse desenhinho aqui no meio, que na hora que nós formos emendar esta parte nesta, ela vai dar um encaixe aqui. Uma costura vai ficar virada para um lado e uma costura vai ficar virada para o outro. Então, o que que eu faço? Eu vou costurar daqui até a ponta, viro, e depois eu costuro daqui até a ponta. Aí eu tenho certeza que o centro dele vai ficar encaixado. Então, eu vou costurar do meio até o final, eu vou virar o trabalho e vou posicionar as bordas e vou passar a costura do meio até o final. Eu vou ter certeza que aqui no centro o bico vai estar juntinho, ele não vai deslocar. Aqui, então, eu concluí mais uma etapa.
e se a gente quiser continuar, dar continuidade, nós vamos ampliando os pedaços que nós cortamos. Mais uma vez, vamos verificar do lado de trás como que deve ficar a costura para que ela fique sempre desencontrando na frente para que os bicos fiquem perfeitos. Este é o avesso do tecido do cubo. Então, para a gente concluir o trabalho, você pode ir agregando cada vez mais trapézios e losangos para vocês conseguirem fazer blocos maiores, ou então ficar somente nos cubos. Nunca se esqueça de cada etapa do trabalho que você vai costurando as 3 peças, você vai refilando o trabalho para juntar a próxima, porque aí fica um trabalho impecável, bonito. Eu tenho certeza que com um trabalho bem feito, bem acabado, além de receber ótimas encomendas, você terá muitos elogios. Muito obrigada, até o próximo.